e também aqueles que nos assistem aqui na tarde de hoje, do Grupo de Santa Rosa, sempre muito bem-vindos, muito bom ter a companhia de estudantes, de professores, enfim, da comunidade em geral. Afinal de contas, esta casa, senhor presidente, tem justamente este papel também, de aproximar o cidadão da política, do poder público, do poder legislativo em particular, porque esta é a legítima casa do povo em uma democracia representativa. E também gostaria de saudar aqui o Roger Dornelles, que é presidente da OAB de Sapucaia do Sul. Esteve conosco também o Kleber Rachel, que é vereador do município de Sapucaia do Sul, e a Nicky da Silva, que é americana, estadunidense, filha de brasileira, e que é assessora legislativa do Senado do estado de Indiana, nos Estados Unidos. Até para quem conhece pouco o sistema político norte-americano, existem estados que, além da Assembleia Legislativa, possuem também, senhor presidente, um Senado. No caso de Indiana, ocorre isso. E a Nicky também é membro da instituição Parceiros da América. Thank you for coming, you're very welcome. Gostaria de dizer, senhor presidente, que nós chegamos às raias do absurdo institucional aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esta Assembleia Legislativa teve um papel, não apenas protagonista, teve um papel essencial, porque é a ela que cabe, a Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, é ao poder legislativo, em uma democracia representativa, que cabe confirmar ou rejeitar uma decisão administrativa do Poder Executivo, se esta decisão constitucionalmente precisa ser aprovada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa. E esta Assembleia Legislativa, por maioria de seus membros, maioria qualificada, decidiu em dezembro último, ou seja, há quase um ano, pela extinção de uma série de fundações que não estão dentre aqueles órgãos ou aqueles departamentos que se destinam à finalidade mais básica do Estado, que é prover segurança pública e, em certos limites, saúde e educação. Não, esta Assembleia Legislativa, ainda mais, dado o tamanho da crise no estado do Rio Grande do Sul, decidiu em uma sessão de 18 horas pela aprovação da extinção de 8 fundações. E nós sabemos o quanto custa este parlamento para a sociedade gaúcha. E nós aqui trabalhamos justamente para fazer com que os pedidos dos nossos eleitores e as decisões que são favoráveis a eles, tomadas pelo governo, sejam confirmadas. Não obstante, passados todos estes meses, senhor presidente, ainda o Poder Executivo Estadual, o governo Sartori, não conseguiu fazer cumprir aquilo que a Assembleia determinou. A extinção de fundações é apenas uma decisão tomada por este plenário e assinada num pedaço de papel. E a crise do Estado parece nem existir para a Justiça do Trabalho, que não faz sequer a distinção necessária dentre os servidores públicos efetivos e aqueles que são empregados públicos regidos pela CLT. Algo que está claro, tão claro na legislação ordinária, que o ministro do STF, Gilmar Mendes, expediu liminar favorável ao Estado, favorável ao governo, deputado Ibsen, deputado Thiago Simão, dizendo que as extinções poderiam prosseguir. E ainda assim, depois de dada a liminar do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez a Justiça Trabalhista interfere no processo, e o próprio Tribunal de Contas, que não tem como seu papel constitucional esse tipo de atitude tampouco, ambos, Justiça Trabalhista e Tribunal de Contas do Estado, intervêm à margem da Constituição Federal e da Constituição Estadual.
intervém num processo de forma ilegal a destruir os próprios fundamentos do Estado de Direito. E é isso que mais me preocupa. O que mais me preocupa é quando o Estado de Direito, quando as regras do jogo não são respeitadas. Lamentavelmente, vivemos no Brasil uma situação atípica, uma arrogância institucional de um tribunal ou de pessoas vinculadas a uma justiça do trabalho que normalmente julga apenas para um lado, de uma forma muitas e muitas vezes injusta, ainda se arrogando o papel de estar acima do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar nesse sentido, porque num Estado de Direito, numa democracia constitucional e representativa, este parlamento precisa ser respeitado e as decisões judiciais do Supremo precisam ser mantidas.